Fala galera, bem-vindos a mais um podcast aqui do Cardiopapers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar mesmo se você não tiver tempo. Meu nome é José Roberto e hoje a gente vai discutir nessa nova linha editorial de papers um artigo que saiu no European Heart Journal de 2023 sobre inotrópicos na IC avançada. Então, se você gostar, fica aqui com a gente e eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, pessoal, por que a gente tem que falar sobre isso, né? Por que é importante falar sobre IC avançada e uso de terapia inotrópica? Que os inotrópicos, né, como dobutamina, milrinone, levosimendan, são medicações que são muito utilizadas no contexto de IC aguda e até mesmo no paciente crítico ou crônico, uma IC crônica, né, descompensada de forma aguda, que com sinais de baixo débito e que geralmente vão ocorrer junto com sinais de hipotensão, né? Uma pressão arterial sistólica menor do que 90 milímetros de mercúrio, mas não obrigatoriamente somente isso, tá? Lembrando que a hipoperfusão é um sintoma, um sinal muito mais importante do que realmente um valor de pressão arterial propriamente dito. E a gente sabe que tem alguns cenários que são mais complexos e que não ficam muito na nossa cara de que vale a pena começar um inotrópico. Tá? O paciente que chega com infarto com supra anterior, que chega com uma pressão inaudível, gelado, cheio de livedo, é claro, né, que além de reperfundir aquela coronária, a terapia de suporte, droga vasoativa, vai fazer parte do tratamento. E isso está na nossa cara. O que a gente vai trazer nesse paper é um outro lado, é uma coisa que eu uso muito na minha prática clínica no serviço que eu trabalho, que eu vou comentar mais à frente. Mas é uma coisa que a gente vê bastante de cenários complexos e que não é aquele uso tão on-label, né, que a gente vê, uma coisa um pouco mais off-label para vocês entenderem também, tá? E não é que esteja errado, mas é que a maioria dos estudos com inotrópicos não contemplaram essas situações que a gente vai comentar depois com vocês, tá? Não que não faça sentido, né? Fisiologicamente tem super sentido, mas a gente não vai ter e provavelmente não vai ter mesmo. Não temos e não teremos nenhuma evidência em relação a isso, tá bom? Bom, esses cenários vão ser além do óbvio, né? Vão ser além da síndrome coronariana aguda, além da miocardite aguda fulminante, por exemplo. Mas antes da gente comentar desses cenários assim, primeiro vamos relembrar quais são as principais classes de inotrópicos que a gente vai ter à nossa disposição. E até mesmo o artigo coloca um ou outro que não tem no Brasil, eu também acabo não colocando também. Quem quiser depois, a gente deixa aí o link para vocês seguirem também. Bom, vamos falar primeiro dos beta-adrenérgicos, que são os mais comuns, né, os mais frequentemente empregados na nossa prática clínica. E a gente vai ter como grande representante a dobutamina. Mas não só a dobutamina, a gente vai ter a adrenalina, noradrenalina ou epinefrina, né, por exemplo, epinefrina e norepinefrina, e a boa e velha dopamina que a gente quase não usa, né? E eles vão atuar, esses agonistas beta-adrenérgicos, esses inotrópicos beta-adrenérgicos, vão acabar atuando principalmente em receptor alfa-1, beta-1 e beta-2. Vamos relembrar lá da fisiologia, lá do Guyton, um livro de fisiologia aí, terceiro, segundo ano de faculdade de medicina, o que são esses receptores? Então, o receptor alfa-1 é aquele que vai estar relacionado à parede do vaso, vai promover uma vasoconstrição da artéria, vai aumentar a pós-carga, por exemplo, também. Receptor beta-1. Receptor beta-1 é aquele que está relacionado ao inotropismo. Lembra o que é inotropismo? A contratilidade, tá? O inotropismo positivo vai melhorar a contratilidade. Inotrópico ou inotropismo negativo vai piorar a contratilidade. Cronotropismo também relacionado ao receptor beta-1. Então ele vai aumentar a frequência cardíaca também. Então é o esperado que a gente acabe tendo esses dois tipos de efeitos. E a gente vai ter também como que funciona isso, né? No beta-1, que é o foco aqui dos beta-adrenérgicos. Eles vão acabar aumentando a quantidade de AMP cíclico intracelular. Isso vai acabar jogando mais cálcio para dentro do miócito, tá? Dentro da célula muscular cardíaca, e isso vai acabar tendo mais cálcio dentro dele, do miócito, aumentando a contratilidade, mas também vai acabar aumentando o consumo de oxigênio e também, de uma certa forma, acaba sendo um pouco mais arritmogênica também. Vamos ter também o receptor beta-2, que eventualmente pode, no sistema cardiológico, não no pulmonar, o pulmonar é o beta-2 agonista, né, que a gente já sabe muito bem, mas eles podem promover algum grau de vasodilatação, tá, com o receptor beta-2. Lembrar que essas medicações, elas podem,
atuar em vários receptores, tá? Não somente em um. As drogas não são ultra mega seletivas. Essas medicações também, elas podem ter afinidades diferentes para receptores diferentes também. E o terceiro passo também, essas drogas adrenérgicas, beta-adrenérgicas, elas podem ter uma resposta dual, digamos assim, né? É uma resposta paradoxal. Que eu tô lá dando uma medicação para melhorar o débito cardíaco, para subir a pressão do paciente, por exemplo, e eventualmente, de uma forma paradoxal, a pressão do paciente pode cair, né? Ele pode ter uma resposta reflexa no sistema parasimpático, por exemplo, uma vasodilatação reflexa após a estimulação do receptor beta 1. Mas tudo isso para tentar melhorar o débito cardíaco, mas pode cair a pressão, por exemplo, ok? Lembrando, né, débito cardíaco a gente vai ter resistência vascular periférica envolvida, então às vezes, para ganhar débito, eu reduzo, né, a resistência vascular periférica no contexto da IC, por exemplo. Vamos falar dela, a queridinha de todo mundo, né, que está aí em todos os prontos-socorros, bem disponível aqui do Brasil, baixo custo, a dobutamina, tá? A dobutamina, então, é uma catecolamínica sintética, ela atua preferencialmente em receptor beta 1, vai acabar promovendo um cronotropismo, então ela acelera o coração, ela vai promover um inotropismo, então ela melhora a contratilidade e acaba também reduzindo as pressões de enchimento ventriculares. A dobuta, ela vai também ter algum efeito em receptor beta 2, tá? Em baixas doses isso é descrito, ou seja, até 5 microgramas quilo minuto. Pode levar a uma vasodilatação na tentativa de aumentar o débito cardíaco. Sendo bem sincero, na prática clínica a gente não vê muito isso, tá? Então aquela história, o paciente está com 9/6 de pressão, vou ligar uma nora com dobuta para ter cabeça de pressão, vai com calma, tá? Vai com calma. A gente vai começar a dobuta, se precisar você liga um vasopressor associado, mas isso aí é mais teórico do que realmente é visto no dia a dia, sabe? A gente brinca muito que é que nem história de mula sem cabeça, né? A gente fala, mas ninguém nunca viu. Então, a gente acaba tendo muito essa preocupação, mas na prática clínica a gente acaba ligando dobutamina assim para, sei lá, 5 doentes, 10 doentes por dia lá onde eu trabalho e a gente acaba não vendo esse tipo de efeito de uma forma rotineira, tá bom? Próximo aqui a gente vai ter a dopamina, que é um precursor, melhor dizendo, de noradrenalina. A gente tem aí que a dose, o range vai variar de 1,5 a 20, tá? Mais ou menos parecido com a dobuta, eu acabei não comentando, mas a dobuta a gente vai ter a faixa de ação aí até 20 microgramas quilo minuto, tá? Não é para fazer doses supraterapêuticas, isso somente no eco com estresse que a gente utiliza, tá? Na prática clínica não é para utilizar mais do que 20 microgramas quilo minuto. E a dopa, ela vai ter, dependendo da dose, um efeito esperado. Então a gente sabe que a gente vai ter as doses dopa, beta e alfa, tá? Conforme eu vou progredindo a dose, vou aumentando a dose, vou titulando a dose, eu vou ter um efeito diferente, porque eu vou atuar em um receptor diferente, vou ter uma afinidade maior para um receptor. Então como é que funciona? Dose baixa, isso você vai encontrar na literatura que vai ser entre 1 até 3,5, 3, né, ou 5 microgramas quilo minuto. Então, de 1 a 3, de 1 a 5 microgramas quilo minuto, vai ser a dose dopa, que é uma dose que a gente vai acabar tendo um aumento, uma vasodilatação de artéria renal, e era o que a gente tinha há muitos anos atrás, um conceito de dose dopa, né, de dose renal da dopamina, que a gente vai ter receptor dopaminérgico no leito vascular renal, e você tinha um conceito de que eu tentava vasodilatar o rim, chegaria mais sangue nele, funcionaria melhor, melhoraria a função renal, a perfusão renal também, que não foi comprovado, tá? Então não existe mais esse conceito. A gente vai ter a dose intermediária, que vai ser de 3 ou 5 até pelo menos 15 microgramas quilo minuto. Essa dose vai ser uma dose já mais beta, então eu vou ter um aumento de fluxo renal, da mesma forma que a gente tinha comentado, um cronotropismo, inotropismo, né? E aí eu vou acabar, consequentemente, tendo um aumento de débito cardíaco. Então, dose beta. Agora, doses acima de 15 microgramas quilo minuto é o que a gente vai ser com uma dose alfa, que vai ser muito parecido com um vasopressor, com uma noradrenalina, por exemplo. Eu vou ter uma vasoconstrição e elevação, né, da pressão arterial, tendo uma vasoconstrição de todos os leitos, né? Então, leito renal, artéria mesentérica, periferia, venosa, e
tudo isso daí, toda essa vasoconstrição vai acabar aumentando a resistência vascular sistêmica e pulmonar e aumentando a pós-carga, que vai acabar tendo uma interação com o nosso sistema cardiológico, tá? Com o coração e o débito cardíaco. Depois, a gente vai ter a epinefrina ou adrenalina, que aí a gente vai ter aí uma estimulação em receptor alfa-1, beta-1 e beta-2 também. E a gente sabe que doses menores, elas vão acabar tendo um aumento de débito cardíaco, porque vão estar relacionadas a uma atuação mais em receptor beta-1. E doses mais altas, a gente vai ter um efeito mais vasoconstritor, então atuando mais em receptor alfa-1. Então, predominantemente aqui é alfa e beta-1, tá, pessoal? Então ele vai acabar tendo em dose baixa um efeito inotrópico. Tem gente que tem um conceito aí de uma dose mais para ventrículo direito, tá? Que a gente acaba não tendo uma grande comprovação, mas assim, vocês vão ouvir que tem pessoas aí que vão advogar que adrena em dose baixa é realmente bom para VD, por exemplo, melhor que dobuta. Vocês vão ouvir também que realmente em doses mais baixas, aí 2, 3, até 5 microgramas, aí a gente vai acabar tendo uma dose mais para efeito inotrópico, tá bom? Bom, problemas, né, dos beta-adrenérgicos como um todo. Puxando aqui o gancho, né, do que ele traz no estudo, no Lionheart, que é um estudo que eu vou comentar mais à frente aí, que é um estudo com Levosimendan, para pacientes que fazem uso dessa terapia de suporte inotrópico aí, de uma forma mais ambulatorial, mais de 80% dos pacientes com IC avançada estavam em uso de terapia com beta-bloqueador, o que realmente é bom, né? Realmente faz parte do tratamento e é uma medicação que foi um game changer mesmo no tratamento da IC. Mas o fato de você usar beta-bloqueador, pelo menos no começo do quadro do paciente, imagina assim, o paciente chega para você com um choque cardiogênico, uma IC descompensada, e estava usando beta-bloqueador, porque ele já tinha uma IC conhecida. Digamos que ele vai ter uma maior dificuldade de sentir o efeito da dobutamina, por exemplo, logo que a gente começa a droga, né? Justamente porque os receptores beta vão estar bloqueados, tá? Então é isso que é um problema desse tipo de medicação. Então eu acabo tendo aí muitos receptores que vão estar ocupados e eu vou ter um efeito possivelmente menor da dobutamina, né? Então talvez eu tenha que começar uma dose mais alta naquele paciente. Então o cara já chega lá chocado, frequência cardíaca baixa, você vai começar uma dobutamina para ele não vai responder nem com frequência. Por exemplo, você começou com 5 microgramas, ainda não melhorou a periferia, possivelmente é por isso, né? Ainda está gelado, ainda está bradicárdico ali, agarrado naquela frequência de 60, pode ser que você precise deixar uma dose mais alta de dobutamina para tentar vencer esse bloqueio que estava sendo feito pelos beta-bloqueadores, tá? E o que esse estudo do Lionheart viu, pessoal, é que, na verdade, é isso, né? Então, muitos pacientes estavam usando beta-bloqueador, isso pode comprometer a eficácia de uma droga beta-adrenérgica como a dobutamina, pelo fato dele ainda estar beta-bloqueado, e talvez uma medicação que atue por um outro caminho, como um sensibilizador de canal de cálcio, como inibidor de fosfodiesterase, seja uma droga mais indicada, talvez, para essas situações. Mas, de qualquer forma, se você não tem essas medicações aí no seu arsenal terapêutico onde você trabalha, não tem estresse também, a gente pode aumentar apenas aí a dose da dobutamina, talvez ele seja um paciente que demore um pouco mais para responder em doses mais baixas, aí a gente tem que jogar uma dose um pouquinho mais alta, mas também nada que vai mudar muito a sua conduta em relação a isso, tá? E de evidências, pessoal, o artigo traz diversos artigos, assim, cita diversas outras pesquisas que mostram que realmente o uso de dobutamina, assim como dos outros inotrópicos, não tem redução de mortalidade. Inclusive, a gente tem até a associação com aumento de mortalidade. Mas é aquilo, né, pessoal? O paciente já é muito grave, né? Então, tem um viés de seleção, né? Para quem que você vai acabar utilizando a medicação já é um doente que já estava muito crítico, né? Então, com uma mortalidade esperada já mais elevada. Então tem alguns fatores de confusão, mas é o que a gente tem de medicação para utilizar no dia a dia e é o que a gente tem de evidência também apontando isso, tá? Falando agora da outra classe de medicação, os inibidores de fosfodiesterase 3, eles vão atuar na redução de degradação do AMP cíclico. E isso vai acabar atuando de forma que vai aumentar o fluxo de cálcio para dentro do miócito, e isso aí vai acabar gerando um efeito já de inotropismo positivo,
vai gerar um efeito de vasodilatação, em especial até mesmo vasodilatação de artéria pulmonar, o que pode ser interessante em algumas situações. E vai ter um efeito lusitrópico. Esse efeito lusitrópico nada mais é do que um efeito que aumenta o relaxamento ventricular. Então também é interessante em algumas situações. Todos esses efeitos vão ser relacionados à dose dependente. Então, eu vou ter mais efeito conforme eu aumento a dose. E lembrando que o principal representante dessa classe é a milrinone, a milrinona ou o milrinone. Fique como acharem melhor aí para falar. Lembrando que ele vai ter, a milrinona vai ter uma necessidade de redução de dose de acordo com a taxa de filtração glomerular. Então, quando tiver um clearance abaixo de 50, por exemplo, a gente estaria indicado para reduzir a dose, tá bom? Pode causar hipotensão, né? Lembra que eu comentei que tem um efeito vasodilatador também e também pode causar arritmias. De evidências que a gente tem, temos até a mesma formulação por via oral. Então, já foi testada a formulação via oral, que não mostrou aumento de arritmias, mas mostrou os desfechos negativos, tá? Que eu vou comentar mais adiante também. E, inclusive, né, o milrinone VO, né, essa versão Extended Release, né, liberação prolongada, que faz de 12 em 12 horas, o lado bom foi que realmente reduziu arritmias, mas, por outro lado, aumentou a taxa de internação dos pacientes, aumentou a taxa de hipotensão, síncope e até mesmo mortalidade. Então, acabou reduzindo arritmias, mas acabou gerando muita vasodilatação, hipotensão, síncope e aumento de mortalidade, o que acabou não vingando muito a droga aí no PROMIS. Mas em relação ao milrinone EV, a gente também não tem nenhuma evidência de redução de mortalidade ou hospitalização em algum estudo mais robusto. Além de ter mais hipotensão, né, e mais arritmias, e em especial para pacientes isquêmicos, tá? Então, por isso que acaba sendo contraindicado. Eu evito dar milrinone no paciente isquêmico atual ou prévio também, tá bom? Por conta do aumento de mortalidade. Mas aí, quando você olha análise de subgrupo, quando você olha que pacientes não isquêmicos, aí não. Mas ainda assim, é uma análise de subgrupo, gera hipótese e tudo mais. Mas a análise de subgrupo mostrou uma melhora do desfecho de morte e de rehospitalização, além de menor dias internado no hospital nos pacientes que usaram o milrinone e não eram isquêmicos. Então é uma droga potencialmente interessante também. E por fim, os sensibilizadores de canal de cálcio, e aqui no Brasil o representante é o levosimendan, que ele vai acabar atuando aumentando a sensibilidade, né, ao cálcio dos miofilamentos, né? Então tem relação via troponina C, para você aumentar o influxo de cálcio para dentro da célula, e dessa forma ele vai acabar atuando num outro mecanismo, a relação de uma bomba de ATP com potássio, que vai promover o relaxamento de musculatura lisa, tá? Tem uma meia-vida bem curta, né, cerca de 1 hora, mas ela vai ter um efeito residual que pode durar ainda dias. Então é uma medicação que você consegue fazer numa infusão, por exemplo, de 24 horas, e o efeito dela consegue persistir por cerca de 1 semana. Então é uma medicação que é muito interessante para você deshospitalizar o paciente. Existem alguns protocolos de uma velocidade de infusão reduzida, né, em vez de fazer 24 horas, fazerem 6 horas, por exemplo, que a gente consegue fazer via hospital dia, o paciente não precisa ficar internado. Então é uma droga muito interessante também nesse contexto de deshospitalização e de cuidados paliativos, por exemplo, também. A versão via oral também, a versão enteral já foi testada, tá bom? Mas não teve sucesso, assim como o milrinone. E aí, uma dica que a gente sempre comenta, né? Porque toda vez que você for ler na bula ou for ler em algum outro lugar, eles sempre comentam que é interessante de você fazer uma loading dose, né? Uma dose de ataque. Mas essa dose de ataque aí, o bolus, ele vai causar muita hipotensão. Então a recomendação atual é não fazer a dose de ataque, tá bom? Então se você pegou aí, viu ali que é para fazer, não faça. Na nossa prática clínica, no INCOR, no Instituto do Coração, lá na emergência e nas UTIs, a gente não faz a dose de ataque do levosimendan, a gente acaba fazendo apenas a infusão contínua. Então, você faz ali uma ampola em 495 ml de soro e deixa correndo em 24 horas e deixa ele para correr numa média de 0,1 micrograma quilo, tá? Você pode variar, você pode começar com uma dose de 0,05
tá? Depois ver como é que o paciente responde clinicamente, se ele fica hipotenso ou não, pode passar para 1, mas assim, se for pegar até por bula, pode começar em 0,1 direto e seguir. Mas existe aqui a recomendação que a dose pode variar entre 0,05 até mesmo 0,2, tá? Pela bula e na prática a gente acaba deixando em 0,1 e vai acompanhando a pressão do paciente e a resposta clínica, tá bom? Se ele ficar hipotenso com a dose de 0,1, você ainda tem uma margem para reduzir para 0,05. De evidências, né? Então, também não tem muitas evidências robustas em relação ao levosimendan, mas o melhor trial que apresentou os melhores resultados foi o Lionheart, que foi um estudo que fez em esquema de hospital-dia, digamos assim, né? Era um estudo pequeno, e aí acabou tendo como endpoint primária a redução de BNP, mas como secundários ele também viu uma redução de mortalidade. Mas o estudo ele era pequeno, poucos pacientes, e ele era underpowered, não tinha poder para isso, para testar esse endpoint aí de mortalidade. Então, foi o que ficou, tá? Então, uma opção a mais também, mas é uma droga interessante para utilizar no sentido de deshospitalizar ou você conseguir desmamar um inotrópico naquele paciente, por exemplo, tá? Basicamente, são essas as situações. E eu vou citar uma outra medicação que não está aqui no Brasil, mas ela teve uma menção honrosa no artigo, que é o Omecantiv Mecarbil. Nome difícil, mas é do estudo Galact que teve, já tivemos mais de 2 estudos aí do Galact HF, por exemplo, e um outro, que agora não me recordo o nome, mas que testaram essa medicação nos pacientes com ICFR. É uma medicação que, de uma forma resumida, ela vai acabar sendo um ativador de miosina cardíaca. Então, ele acaba atuando por um quarto mecanismo. Então, não é beta-adrenérgico, não é canal de cálcio, não é AMP cíclico, não tem nada a ver com fosfodiesterase. Ele acaba sendo um ativador de miosina cardíaca e facilita a interação actina-miosina e dessa forma ele melhora a contratilidade cardíaca, tá? Bom, o estudo Galact, ele teve uma redução do endpoint primário, né, que era um desfecho composto, mas não teve redução de mortalidade, não teve outros grandes benefícios, então acabou não sendo validado pelo FDA para IC de fração de ejeção reduzida. Tá? Então, por falta de evidências aí, acabou não vingando também. Bom, galera, a gente dá uma pausa por aqui e a gente vai continuar a falar sobre os cenários desafiadores, ainda mais em contexto de hospital-dia, cuidados paliativos e qual que é a experiência que a gente tem disso na emergência de um hospital quaternário, como o INCOR, por exemplo. Depois, no nosso curso de consultório, a gente vai ter a íntegra e o resto desse podcast. Se você gostou até agora, não deixe de curtir também. E se você quer ouvir mais, quer rever o resto do podcast, o link vai estar aqui na descrição pelo seu agregador de streaming favorito que você estiver ouvindo, seja Spotify, YouTube, Apple, por exemplo. Você vai ter aqui o link aí embaixo para você se inscrever e continuar acompanhando a gente aqui no Cardio Papers, lá no curso de consultório. Beleza? Mas eu fico por aqui. Espero que tenham aproveitado essa revisão básica aqui sobre os principais inotrópicos que a gente tem no nosso dia a dia. Qualquer coisa, deixe um comentário, sugiram novos temas. Eu vejo vocês agora no curso de consultório para a gente concluir aqui os cenários desafiadores no uso de inotrópicos na IC avançada. Valeu e aquele abraço.